Você já sabe. Observar muda tudo. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que isso está acontecendo agora mesmo, na sua vida. Sem laboratório, sem partículas, sem jaleco branco. É quando você entra numa conversa esperando ser mal interpretado. E é. Quando você acorda e já sabe que vai dar errado. E dá. Ou quando, sem entender porquê, parece que todo mundo está contra você. E você nem consegue explicar de onde isso veio. Não é só azar. É colapso. O mesmo que acontece com as partículas da dupla fenda, acontece com seus relacionamentos, com suas decisões, com a sua realidade cotidiana. Você só não percebeu ainda porque o experimento está escondido nas pequenas escolhas, nos olhares, nas palavras que você deixa de dizer, na expectativa silenciosa de que vai dar errado de novo. E acredite, só de estar aqui, ouvindo isso, você já está observando. E como a gente sabe, isso muda tudo. Então, antes da gente continuar, já se inscreve no canal e ativa as notificações, pois assim, o YouTube te entrega mais conteúdos como esse. Você já sabe que o simples ato de observar muda tudo. Mas talvez ainda não tenha percebido quanto isso está moldando a sua realidade, aqui, agora, enquanto assiste esse vídeo. Porque a questão não é mais como isso funciona na física. A questão é por que você continua vendo os mesmos padrões se repetindo na sua vida, mesmo quando tenta mudar? Pensa só, você entra numa conversa esperando conflito e ele acontece. Você encara um desafio já se sentindo menor e falha. Você quer que as coisas melhorem, mas passa o dia todo observando tudo que está dando errado. E aí vem aquela sensação estranha de que o mundo está te sabotando. Mas, e se não for o mundo? E se for só o foco do seu olhar? O fato é que o seu foco cria um filtro. E esse filtro define o que você percebe. E o que você percebe vira realidade para você. Não é mágica, é percepção seletiva, é autoafirmação inconsciente. É expectativa virando experiência. Então pensa comigo, se você pudesse mudar só um detalhe, o lugar onde sua atenção repousa, quantas coisas poderiam ser diferentes? Porque talvez, só talvez, a realidade não esteja resistindo a você. Ela só está obedecendo o que você tem olhado com mais força. Imagina isso, você acorda num dia comum, o céu está nublado. A primeira coisa que você sente é um certo peso no peito. Nada aconteceu ainda, mas seu corpo já está tenso, como se algo estivesse prestes a dar errado. Você se levanta devagar. No caminho até a cozinha, derruba um copo. A água se espalha no chão. Você murmura um palavrão. Lá no fundo, pensa: sabia que esse dia ia ser uma droga. Mas para. Vamos dar um zoom nessa cena. Nada de anormal aconteceu. Nenhum desastre real. Apenas um pensamento seguido de uma sequência de microeventos. Mas a forma como você olhou para cada um deles transformou tudo. Porque naquele momento, você não estava apenas vivendo o dia. Você estava observando ele com um filtro específico, o da expectativa negativa. E esse filtro, silencioso, invisível, mas extremamente potente, transformou pequenas experiências em confirmações do que você já acreditava. Assim como no experimento quântico, a realidade não apareceu de forma neutra. Ela se moldou à sua forma de olhar. Agora imagina o impacto disso em uma semana, um mês, um ano. Imagine quantas oportunidades você pode ter ignorado, simplesmente porque estava esperando que nada desse certo. Essa é a armadilha invisível da observação. Ela valida aquilo que você mais teme. E não porque o universo é cruel. E, inconscientemente, começa a desconfiar de tudo. Lê mensagens escondidas onde não existem. Interpreta silêncios como ameaças. Testa o outro o tempo todo, tentando confirmar uma traição que ainda não aconteceu. E às vezes consegue exatamente isso. Não porque a pessoa era traiçoeira, mas porque ninguém aguenta ser tratado como culpado por tempo demais. A expectativa colapsa a confiança.
e o relacionamento desmorona, exatamente como previsto. Essa pessoa sai dizendo: "Tá vendo? Eu sabia." Mas será que sabia? Ou será que criou? Vamos a outro exemplo: o medo do fracasso. Muita gente entra em projetos, negócios, carreiras, relacionamentos com o desejo sincero de fazer dar certo, mas lá no fundo estão observando tudo com um olhar carregado de desconfiança. Não confiam em si, nem nas pessoas, nem no processo. E como estão atentos ao erro, ao problema, à falha, é exatamente isso que começam a perceber. Quando você observa esperando pelo erro, o erro ganha destaque. E mesmo que tudo esteja funcionando 90% bem, sua atenção vai buscar os 10% ruins, porque é isso que você condicionou sua percepção a procurar. Esse não é um erro de lógica, é uma distorção perceptiva, e ela é incrivelmente poderosa. Sabe aquele dia em que você está com raiva de alguém e tudo o que essa pessoa faz parece insuportável? Ela respira alto demais, fala demais, cala demais. Qualquer gesto vira uma ofensa? Agora imagina viver assim todos os dias com a vida. Essa é a distorção que o foco cria. Mas aqui vem a parte mais assustadora. Você não percebe que está escolhendo onde olha, porque isso virou automático, um padrão, uma forma inconsciente de navegar pelo mundo. E como ninguém te ensinou a observar o que está funcionando, você só vê o que está quebrado. Isso não é otimismo, nem espiritualidade, é neurociência. O seu cérebro filtra milhões de estímulos por segundo. Mas isso se chama viés de confirmação. E adivinha? Ele funciona como colapso quântico. Você espera por um padrão, e o cérebro entrega exatamente isso. Agora pensa na diferença entre duas pessoas andando pela mesma rua. Uma está pensando: que cidade feia, perigosa, cheia de gente estranha. A outra está pensando: quanta história, diversidade, vida nesse lugar. Ambas estão vendo as mesmas imagens, mas a experiência é completamente diferente. A cidade é a partícula, a atenção. Nesta é a observação. E o significado é o colapso. Você já viveu algo assim? Já conheceu alguém que transformava tudo em tragédia? Gente que sempre encontra um problema, mesmo no melhor dos cenários. Se você acordasse amanhã e decidisse observar tudo que dá certo, será que não começaria a colapsar outra versão do seu dia? Isso não é teoria, é prática. Pessoas que treinam gratidão, por exemplo, desenvolvem mais resiliência emocional. Pessoas que aprendem a redirecionar o foco, mesmo em meio ao caos, conseguem encontrar saídas mais rápido. Elas não têm mais sorte, elas só mudaram a lente. E essa lente muda tudo. Porque se você está preso num padrão negativo, a primeira coisa que precisa fazer não é mudar o mundo, é mudar o seu foco. E aqui está o detalhe mais contraintuitivo de todos. Mudar o foco não significa negar a realidade ruim. Significa deixar de olhar só para a fenda da dor e perceber que existem outras fendas abertas, outras possibilidades esperando ser colapsadas. Só que elas estão invisíveis até você olhar. E esse olhar tem que ser novo. Tem que vir limpo de cinismo, de julgamento, de comparação. Tem que vir curioso. Tem que vir com o desejo de encontrar beleza, mesmo onde antes só havia caos. E sabe qual é a ironia disso tudo? A maioria das pessoas só começa a mudar a forma de observar depois de um colapso, uma perda, um trauma, um limite. É como se precisássemos ver a realidade se quebrando de forma irreversível, para entender que tudo o que víamos antes era apenas uma versão da história. Mas você não precisa esperar por isso. Você pode começar agora. Pode sair do modo automático. Pode virar o rosto para outro lado e ver que existe luz. Existe amor. Existe possibilidade.
você pode, com um simples gesto, mudar o experimento. E esse gesto é onde você decide olhar. Agora, imagina uma situação ainda mais sutil. Você recebe uma proposta nova. Pode ser de trabalho, um convite, uma ideia fora do comum. Mas por dentro, algo já começa a dizer: isso não é para mim. Você sente o frio na barriga. Mas em vez de ouvir como um sinal de entusiasmo, você interpreta como medo. E o medo, como sempre, traz aquela velha narrativa: eu não sou capaz, não vai dar certo, é melhor ficar no seguro. E sem perceber, você diz não. E a vida muda de rota. De novo. Você colapsa a possibilidade de crescimento, não porque ela era ruim, mas porque você a observou com a lente da insegurança. Quantas vezes você já fez isso? Quantas ideias brilhantes, quantos encontros, quantos caminhos possíveis você já descartou, porque seu olhar estava treinado para ver o risco antes da oportunidade. Esse é o poder da atenção. Ela guia suas decisões. E suas decisões guiam a sua vida inteira. E aqui a gente entra num campo ainda mais profundo, o da identidade, porque com o tempo, o que você observa com frequência, você começa a chamar de eu. Se você passa a vida toda se vendo como o azarado, o solitário, o insuficiente, essa imagem vira uma identidade. E qualquer coisa fora desse molde, mesmo que positiva, é interpretada como ameaça. A mente rejeita o que não reconhece. Então você pode ter algo bom na sua frente, mas se isso não combina com a sua autoimagem, você dá um jeito de afastar. Isso não é racional, é automático. E aí vem a parte mais irônica. Você começa a proteger justamente aquilo que te limita. Você sabota a relação porque se sente indigno de amor. Você abandona o projeto porque acha que não é bom o bastante. Você evita se expor porque acredita que vai fracassar. Mas e se tudo isso for só mais um colapso? Mais uma partícula da realidade que se organizou em resposta ao seu olhar? Mais uma vez, não é o mundo te bloqueando, é você se observando com um olhar que já não te serve mais. E aqui entra uma das perguntas mais importantes da sua vida. Quem você se torna quando ninguém está te olhando? Porque talvez, quando você para de se observar com julgamento, o seu verdadeiro potencial começa a aparecer. Talvez sem o peso da expectativa, sem o filtro do trauma, sem o espelho da comparação. Você começa a enxergar uma versão mais leve de si mesmo. E essa versão talvez seja a única capaz de colapsar uma realidade nova. Mas aí vem o desafio. Você precisa sustentar esse novo olhar. Porque o antigo é confortável, conhecido, e o cérebro ama repetir padrões. Então você vai precisar treinar. Vai precisar observar o que você ignora. Vai precisar dar atenção para os pequenos avanços e não só para os grandes problemas. Vai ter que aprender a ver beleza no detalhe, força no silêncio, presença na dúvida. Isso é espiritualidade? Talvez, mas acima de tudo, é prática, é biologia, é neuroplasticidade, é hábito. É você treinando seu foco como quem afina um instrumento. E quanto mais afinado, mais harmonia você cria ao seu redor. A vida começa a responder diferente. As pessoas reagem de forma nova. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. E não porque o universo resolveu te ajudar, mas porque você, pela primeira vez, parou de observar a porta como um obstáculo e começou a ver como uma passagem. Agora olha para sua vida. Qual é a porta que você tem chamado de parede? Qual situação você já decretou como impossível? E se o problema não for o que está acontecendo, mas a forma como você tem olhado? Vamos mais fundo. Pensa naqueles momentos em que tudo parece travado. Nada flui. Nenhuma resposta vem. O mundo parece parado. O que você faz? A maioria entra em modo de pânico. Observa o vazio, o bloqueio, a ausência. E esse olhar alimenta a sensação de que nada muda. Mas e se nesse momento, a sua única tarefa fosse mudar o foco? Em vez de observar o que falta, observar o que ainda está disponível.
Em vez de olhar para o tempo perdido, olhar para o tempo que resta. Isso muda tudo. Porque onde está seu foco, está sua energia. E onde está sua energia, está a próxima versão da sua realidade. Você quer transformar sua vida? Comece mudando a pergunta que você faz quando acorda. Em vez de o que vai dar errado hoje, pergunte: o que eu posso observar de novo hoje? Só isso já abre uma nova fenda. E quando você colapsa essa nova possibilidade, o dia responde. Talvez não com milagres, mas com leveza, com mais presença, com mais sinais. Porque o mundo, mesmo quando parece aleatório, está sempre escutando a sua observação. Você só precisa prestar atenção no que está prestando atenção. No final, o experimento da dupla fenda não é só sobre partículas, é sobre escolha. E a escolha, todos os dias, é simples: observar com medo ou com intenção. Observar esperando o pior ou abrindo espaço para o inesperado. Você já sabe como isso funciona. Agora só falta fazer funcionar, na prática. Então, onde você vai olhar a partir de agora? Mas tem uma coisa que a gente ainda não falou. E se o problema não for o que você observa, mas o que você se recusa a observar? Aquelas áreas da vida que você simplesmente ignora. As emoções que você empurra para debaixo do tapete. As conversas que você adia. Os sonhos que você deixou num canto, dizendo para si mesmo que não era o momento. Porque se observar muda tudo, ignorar também muda. A ausência de olhar cria sombras, ambiguidades, padrões automáticos que agem por você, sem que você perceba. Então me diz, o que você tem evitado observar? Qual parte da sua vida continua travada, justamente porque você deixou de prestar atenção? Talvez seja ali que esteja a chave. Talvez aquilo que mais te assusta seja exatamente o que mais precisa da sua presença. Talvez o próximo passo não seja entender a realidade, mas encará-la. Sem desculpas, sem distração, sem resistência. E se isso te fez pensar, se alguma coisa dentro de você deu aquele clique silencioso, então você vai querer assistir o próximo vídeo que o YouTube vai te mostrar aqui na tela. Porque talvez ali esteja a próxima fenda que você precisa atravessar. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.